Saudações rodriguianas do primeiro e único tricolor campeão da América. Deixa já o seu like e se inscreva aqui no YouTube do Cronista Tricolor. O tema hoje é Fair Play, onde surgiu e principais motivos. Esse vídeo vai procurar abordar o tema que começa a ganhar corpo aqui no Brasil, o chamado Fair Play financeiro. Esse Fair Play foi pensado e desenvolvido inicialmente na Europa, como uma reação ao aumento exponencial do chamado risco sistêmico da indústria do futebol, que estava começando a gastar muito mais do que o economicamente seguro, elevando o risco de quebra de clubes. O Fair Play não veio para gerar justiça na distribuição de recursos de televisão, propaganda, etc. E isso fica a cargo das decisões locais de federações e ligas. O material não irá abordar as penas decorrentes do não cumprimento de regras, mas elas são desde perda de pontos nos campeonatos locais até exclusão de participação de torneios regionais e rebaixamento de ligas ou divisões, enfim, locais em cada país da Europa. Uma regra fundamental é no caso de descumprimento de pagamento de dívidas cíveis e trabalhistas. O clube fica sujeito à punição. Isto aqui no Brasil já eliminaria diversos clubes. Outra regra importante é da proibição dos clubes que, no balanço patrimonial, apresentem o chamado patrimônio líquido negativo. Só essa regra já deixaria fora do jogo, eu estimo, 5, 6 ou 8 times que hoje estão na Série A do Brasileirão. Tem-se também uma outra regra que limita ao máximo anual de prejuízo. Então eu não posso ficar gerando prejuízo. E também eu não posso ficar gerando durante muito tempo esse prejuízo. Porque entende-se que se eu começo a gerar prejuízo, aí um ano tem um pequeno lucro, depois tem outro prejuízo, vai no longo prazo ferir aquela regra do patrimônio líquido positivo. Fica também definida uma coisa importante, que a auditoria independente, que todos os clubes aqui no Brasil são obrigados a ter pela legislação, que inclua no seu parecer se há ou não o chamado risco de insolvência. O que significa isso? Aquele risco de você quebrar. Né? Você não está quebrado, mas você está fazendo coisas que levam a esse risco de insolvência. E nesse caso, também descumprida a regra, tem a sua punição. Há também uma indicação de um percentual máximo de gastos de salário e imagem de jogadores, com base na receita que a gente chama de receita recorrente. O que é a receita recorrente? A receita normal do clube. Qual é? Bilheteria, sócio-torcedor, patrocínio e prêmios desportivos. Quer dizer, eu fui campeão, ganhei um prêmio. Então, isso tudo eu tenho que excluir desta receita aqueles gastos já comprometidos com pagamento de dívidas cíveis e tributárias. E aí se aplica um percentual máximo que eu posso pagar de salários. Ou seja, essa conta precisa estar positiva. Na Europa, esse percentual é da ordem de 75% desses recursos livres. Nesse tema também está se desenvolvendo, nesse momento, aquilo que a gente chama de Max Salary Cap, que é baseado nas ligas americanas. Mesmo eu tendo 10 milhões para gastar, eu não vou poder gastar mais do que um determinado valor. Então, eu sou limitado pelo meu o que eu posso efetivamente gastar, que é as minhas receitas menos as minhas despesas. Só que mesmo isso tem um limite. Né? Agora eu vou entrar num outro tema, né? que é o tema das SAFs, né? Não das SAFs, mas das empresas que compram os clubes sociais. Então, esse evento no Brasil é recente e tem que ser levado em conta. Então, muitos clubes com pouca expressão desportiva, de repente começam a ter acesso a recursos infinitos. Por quê? Porque tem as SAFs. Então, visando equilibrar a situação, porque não faz sentido um clube que não é nada, de repente recebe recursos incomensuráveis e começa a contratar todo mundo. Então, o Fair Play na Europa colocou um limite nesses investimentos. E qual é esse limite quantitativo? Lembra aquilo que eu falei das receitas recorrentes? Então, esse investimento anual não pode ultrapassar 30% dessas receitas. Só que tem um detalhe.
tem um detalhe que é o seguinte: essas imagina que o investidor tem uma empresa e essa empresa também faça propaganda master do clube. Também essa empresa está limitada a 30% desse valor. Então eu não posso ter um patrocínio estúpido para depois o investidor chegar e investir mais. Então isso aí são as amarras, os contrapesos que já foram verificados e estão válidos na Europa, né? E uma coisa importante também, isso é recorrente também, a preocupação na Europa de que você comece a ter muita invasão de lavagem, de grupos que façam lavagem de dinheiro. Então, esse é um outro ponto que o Fair Play procura segurar. Uma outra coisa importante, você vê que são todas regras e amarras que vão segurando essa situação. Existe também uma limitação entre compra e venda de jogadores. Eu não posso comprar mais do que na Europa 100 milhões de euros do que eu vendi jogadores. Por isso que muitas vezes nós vemos clubes que são obrigados a vender jogadores para poder gerar espaço no Fair Play para comprar, tá? Então, assim, se um clube vendeu 100 milhões de euros em jogadores naquela temporada, ele só pode comprar naquela temporada 200 milhões. Mesmo que ele tenha recursos disponíveis para comprar 300, ele não pode, né? Essas são as principais regras vigentes no mercado internacional, no mercado, na verdade, europeu, né? A UEFA apoia esse processo. Cada país tem as regras de fair play que podem detalhar um pouco mais uma ou outra regra geral. O importante é que essa semana tivemos uma decisão, uma reunião, melhor dizendo, entre a CBF e vários clubes que estão capitaneando esse processo de fair play financeiro. E você? O que pensa disso?